Caiu no golpe do Tinder e foi ameaçado. De criar uma conta em um aplicativo de relacionamentos. Ingenuamente você... Imagina que você decide criar uma conta em um aplicativo de relacionamentos. Ingenuamente você passa o seu telefone para uma mulher, dias depois começa a ser ameaçado e extorquido pelo suposto marido dela. Esse é o caso do vídeo de hoje e é aquele tipo de vídeo que me deixa triste e também meio revoltado. Então, eu conto com a participação de vocês aqui nos comentários, não só desejando boas mensagens positivas para a vítima do caso, porque ela precisa disso, mas também coloca aqui abaixo qual é a sua história de vida que em algum momento te fez muito mal e como você conseguiu superar para que mais pessoas possam ler e enxergar uma luz no fim do túnel, tá bom? Conto com a participação de vocês. E vamos lá. Há alguns dias na semana passada eu entrei em um aplicativo de relacionamento com o intuito de fazer amizades e conversar com pessoas que ainda não me conheciam. Terminei com a minha namorada há pouco tempo, isso me deixou bem mal e queria conversar sobre isso com outras pessoas que não fossem amigos próximos. Isso me levou a entrar em alguns aplicativos, mais especificamente um chamado Bump. Nesse aplicativo, conversei Pump? com uma única pessoa, uma mulher. Ela me mandou um oi, eu respondi oi, conversamos brevemente até que ela me pediu o número de WhatsApp para conversar melhor. Fiquei com o pé atrás, confesso, mas dei um voto de confiança. Grave erro. Ih, meu amigo, se você soubesse quantas vezes eu fiz isso na minha vida. Alguns dias depois, nessa última sexta-feira, dia 17, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido de São Paulo. Pouco tempo após responder a mensagem, eu recebo áudios ameaçadores. Infelizmente não tenho mais acesso aos áudios, mas lembro do que me foi dito. No primeiro áudio ele disse: "Boa tarde, fulano. Estou entrando em contato para falar sobre uma coisa chata, onde você se encontra em aplicativos de namoro conversando com mulher casada, mulher faccionada da gente que Ih, veste a camisa há mais de 10 anos. Não tenta dar uma de esperto porque a gente sabe onde você mora. Os irmãos só não apareceram na sua casa ainda porque eu não deixei. Conversei com pessoas próximas a mim de minha confiança e me disseram que você é um cara do bem. Um cara trabalhador que não se envolve com essas coisas. Então vai ser melhor se a gente conversar por aqui para resolver tudo na base da conversa." Foi isso nos dois áudios, mas é claro que melhorei a forma com que tudo foi dito. Como resposta, enviei o que está nas prints. Para evitar qualquer tipo de confusão, tentei amenizar a situação o máximo possível. É claro que achei muito estranho, porque só falei oi e perguntei se a mulher estava bem. Ele recebe uma mensagem, ele pergunta quem é, recebe dois áudios e responde: "Opa, claro, vamos resolver isso. Então, eu realmente entrei em alguns sites e aplicativos de conhecer pessoas e tudo mais. Porém, acabei quase não usando nenhum. Até passei o meu número para uma pessoa, mas ela nunca me chamou. Então deixei isso de lado. De qualquer forma, posso te garantir que jamais me envolveria com uma mulher casada. Se acabei conversando com uma, foi por erro e isso não se repetirá. Novamente, peço perdão por isso. Em nenhum momento eu tive intenção de te ofender ou qualquer coisa do tipo. Pra te falar a verdade, nem quero me envolver em qualquer tipo de relacionamento amoroso. Terminei com golpe da casada? a minha namorada na semana passada e isso ainda me deixa muito triste. Sinto muitas saudades dela, sério mesmo. Desculpa se acabei conversando com a sua esposa e a print cortou." E aí a vítima disse o seguinte: "Passei a minha sexta-feira e sábado morrendo de medo. Até que no começo da madrugada do domingo, o golpista me mandou mais mensagens dizendo que poderíamos conversar melhor para resolver a situação. Ele explicou que a demora foi devido a uma viagem que havia feito para resolver problemas da facção. Nesse momento, eu ainda estava acordando e conversando com alguns amigos. Depois de umas 2 horas que recebi a mensagem, desliguei a internet do celular e fingi que havia ficado sem internet pela manhã. Depois disso, durante a noite de domingo, a conversa mudou para chamadas de voz. Boa tarde, perdão pela demora. Passei a manhã sem internet. É claro, o que quiser conversar é só falar. Novamente, peço desculpas se conversei com Nossa alguém senhora, indevido. mano, eu Confio em já intenção." estaria meio Ligação de voz. Na cagando. ligação, eu estava morrendo de medo. Praticamente não conseguia Era pra ter gravado, mano, quando for assim, grava a ligação, velho. ia falar a todo momento, o golpista sutilmente falava que sabia onde eu morava, mas que queria resolver na conversa. Ele dizia que estava em um lugar junto de outros membros da facção e que a chamada estava sendo gravada e coisas assim. Ele me disse que conversei com a mulher de um Paulo comparsa Fuzil. chamado Paulo Fuzil, que o tal de Paulo havia tido uma crise de ciúmes e mandado a mulher para o hospital com várias coronhadas. Por conta do medo de algo acontecer com mandado a mulher para o hospital com várias coronhadas. Por conta do medo de algo acontecer comigo ou com a minha família, nem suspeitei que fosse golpe. A princípio, ele me pediu para mandar print de todas as minhas telas iniciais do celular para comprovar que havia deletado o aplicativo em questão, o Bump, que foi o aplicativo em que de fato ocorreu, mas poderia ter sido qualquer outro aplicativo ou site. Eu mandei as prints que ele pediu, não foi um problema. Dias antes da ligação, eu já havia excluído minha conta e deletado o aplicativo. Aqui uma ligação e de fato prints que ele mandou pro golpista. Ai, cara, é uma situação
Caraca. Ele disse que os irmãos haviam analisado as prints que mandei e contestado que eu realmente havia deletado o aplicativo. Recebi elogios por estar colaborando e sendo transparente. Durante a ligação eu consegui ouvir uma única voz que chamava o golpista de comando. Achei estranho só ouvir uma voz. Nem mesmo o suposto marido disse uma única palavra durante a chamada, mesmo com o golpista dizendo que ele também estava lá. O golpista avisou que o Paulo Fuzil havia comprado munição e drogas para vir até a minha casa me fazer uma visita, mas que ele não deixou porque não é assim que o crime organizado resolve as coisas. É claro que fiquei com mais medo ainda. Depois disso, ele disse que a munição havia ficado como suprimento para a facção em si, mas que eu deveria repor o dinheiro que o Paulo Ué? havia gasto. Nesse momento, ele não disse qual era o valor. Fiquei ainda mais desesperado, mas mantive a compostura. Ele perguntou qual era o valor que eu tinha em conta e que saberia se eu mentisse. Eu ingenuamente respondi que era em torno de 1.259. Ele disse que deveria passar esse valor para a conta do tal Paulo e me mandou várias chaves, até mesmo CPF. O banco até tentou me É avisar que era um laranjinha. golpe, mas no desespero de sofrer algo mais sério, ignorei. Tentei fazer o Pix, mas a ligação estava impedindo. Ele desligou para que eu pudesse pagar. Trocamos mais algumas mensagens enquanto eu realizava o pagamento forçado. Por conta do limite noturno do meu Pix, eu teria que esperar para realizar outro Pix. Então falei que enviaria 1.000 por um banco e 259 por outro. Então ele fez as duas transferências e aqui ele completou. Depois disso, pensei que ficaria tudo bem e que me deixaria em paz. Engano meu. Ele O vai golpista pedir avisou mais, que iria né? desligar para conversar com os irmãos e com o tal de Paulo Fuzil para acalmá-lo, e assim foi. Ele desligou, parei para conversar nesse tempo e aproveitei para tirar as prints da conversa. Quando me ligou de novo, o golpista disse que demorou porque, depois de conversar com o suposto comparsa, ele havia entrado no grupo da facção e apagado todos os dados sobre mim, que ninguém tocaria em um único fio de cabelo meu. Porém, os irmãos dele exigiam que eu pagasse o resto que devia. O tal Paulo teria gasto 5.000 com munição e drogas, então eu teria que pagar uns 3.700. No entanto, ele disse que percebeu que sou uma pessoa de baixa renda e que iria reduzir esse valor. Após isso, o desgraçado perguntou quanto eu poderia pedir de empréstimo no banco. Falei que o meu limite era 1.000. Caraca. Com isso, ele ordenou que eu fizesse o empréstimo e mantivesse contato com ele até o dinheiro ser liberado, que seria nessa terça-feira de manhã. A ligação terminou e o golpista ordenou que eu apagasse toda a conversa. Como já tinha as prints, apaguei e mandei uma print de conversa limpa. Com a cabeça mais fria e pensando melhor, falei com os meus amigos próximos e percebi todos os pontos que eu havia ignorado antes, que indicavam que fui vítima de um golpe. Ao pesquisar, descobri que se tratava do golpe da ameaça, ou golpe do falso membro de facção. Corri atrás de tudo, cancelei o empréstimo e pedi o retorno do dinheiro nos dois bancos onde realizei as transferências por Pix. Ainda Ah, hoje vou a o... uma delegacia fazer o- um BO. A sensação de alívio ao perceber que eles nunca sequer souberam onde moro e quem sou é indescritível, mas o abalo pelo ocorrido continua e isso é normal. Resolvi compartilhar Ué, contigo mas eles não tinham falado? Ah, não, eles disseram que sabiam, não disseram ainda. para tentar evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. Eu mesmo sou muito precavido e caí nesse golpe porque nunca tinha ouvido falar nele. Tá, aí passou um tempo, pessoal. Ele recebeu bem recentemente, enquanto conversava comigo, uma mensagem de um outro número falando o seguinte: opa, você ficou maluco, cara? Você bloqueou os irmãos, você já tinha resolvido esse problema Nossa. aí. Agora você fez uma merda dessa, cara. Você tá querendo morrer? É isso mesmo, cara. E ainda bloqueou a conta da nossa organização. Você perdeu a noção, cara? Os irmãos estão querendo ir na sua casa agora. Vai ser preciso isso acontecer, fulano. Você tá no problema, cara. Só que aí a vítima já sabia que era um golpe, né? E não deu atenção pra isso. Vamos lá, pessoal. É o que eu sempre falo aqui no canal e eu sempre falarei isso. Eu espero que vocês levem isso pra vida de vocês. Ingenuidade é uma característica de pessoas boas. Ele não me falou qual é a idade dele, Não, tia, não. Tia, não. mas pela foto de perfil parece ser uma pessoa muito jovem mesmo. Então, assim, eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu tinha meus 14 anos, eu tinha um amigo na escola e a gente decidiu passar uma tarde fazendo trote. E a gente chutava números aleatórios e quem atendia a gente começava a gritar, falava umas coisas nada a ver com nada e desligava depois e ria, coisa de quem tinha 13, 14 Ah, anos. isso eu fazia também. Até que numa dessas ligações a gente ligou para uma casa que de fato tinha uma pessoa que não aparecia lá há muito tempo. E o que que aconteceu? Quem atendeu a ligação achou que essa pessoa que não voltava para casa há um bom tempo estava fazendo alguma pegadinha com eles, entendeu? Não que a pessoa fosse desaparecida, mas pouco tempo depois
essa pessoa retornou a ligação falando: a fulana tá aí que eu sei, ela larga a criança dela aqui em casa e não vem, já faz 2 dias que essa criança tá aqui e não sei o que, manda ela voltar pra casa, não aguento mais. Sabe esse tipo de situação? Eu lembro que eu fiquei desesperado, mas eu fiquei desesperado. O cara falou que ia chamar a polícia, que tinha meu endereço e eu fiquei assim, meu Deus, a polícia vai vir aqui, vai na minha casa, cara. Só que naquela época, eu, um adolescente que assistia séries e via essas coisas, né, de pegar uma ligação, rastrear, pegar o endereço e mostrar onde a pessoa tá, eu achava que isso era real, entende? E aí eu morri de medo. Só que agora você imagina, naquela época, a polícia por ligação, catar uma chamada, dá pra polícia, a polícia no mesmo dia aparecer na minha casa. Isso é uma coisa que, não, né? Hoje já não é assim, se piorou há mais de 15 anos atrás. Então, gente, Eu achava que hoje dava pra fazer isso. existem pessoas que elas têm tanta ingenuidade e tanta falta de noção sobre algumas coisas que, de fato, Esse não tem bio? Ah, não, mas é. elas são altamente suscetíveis a cair em situações como essa. Então, não é interessante que a gente olhe para esse caso julgando. Ah lá, mas quem é que cai nisso? Paulo Fuzil, que negócio idiota. Paulo Claro que é Fuzil. idiota, só que é idiota depois, né? Na hora, e quando você é uma pessoa assim, não é idiota. E eu falo porque eu passei por isso, né? Teve essa ligação do trote, teve outras situações que eu realmente fiquei com muito medo. E era um medo que não tinha o menor sentido. Cada cérebro, cada comportamento, cada personalidade humana é de uma forma. E a gente não pode nunca olhar para nossa forma e achar que, nossa, se eu não cairia nisso, é óbvio que você tem que ser muito burro para cair num negócio desse. Entende? E não é assim que funciona o mundo. Bom, pessoal, ele me passou todas as informações que ele tinha do golpista. E eu não sei se vocês sabem, eu já falei isso em algum vídeo, mas tem uma pessoa que faz investigações aqui no canal e ela já encontrou quem são as pessoas, tá? É claro que são laranjas, só que mesmo assim dá pra encontrar. Porque beleza, você usou um CPF de outra pessoa pra abrir uma conta no telefone, só que a operadora tem sua localização. Você tá usando uma conta de outra pessoa no banco, só que essa pessoa existe e o banco aprovou a abertura dessa conta. Então o banco consegue dizer quem é e você vai ter que explicar por que que o seu nome está sendo utilizado por um golpista. Para onde é que vai esse dinheiro que vem para na sua conta? Então essas informações estão disponíveis para a vítima, caso ela tenha interesse de levar isso na justiça. Agora, quanto ao caso, é uma coisa que eu já falei aqui antes, que é o seguinte. Para mim, o golpista é a escória do crime. Sério, tá? Você pode falar assim, não, mas Paia todo mesmo. criminoso é uma escória, todo criminoso é o problema da sociedade. De fato, você pode pensar assim, e não tá errado você pensar assim. Só que vocês conseguem entender que existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que se diz criminosa e tem coragem de, sei lá, organizar uma quadrilha, assaltar banco, sabe essas coisas até meio cinematográficas? Para uma pessoa que se esconde na internet dando golpe em idoso, dando golpe em menor de idade, dando golpe em pessoas em vulnerabilidade, com discursos que fazem a pessoa ficar dias morrendo de medo e na cabeça dela ela tá olha lá, ele acreditou, R$ 1.000 na conta. Cara, você é um lixo, entende? Você não tem a capacidade de pegar uma arma e cometer algo pesado e correr o risco de morrer ou de parar na cadeia e não tem disposição para fazer uma coisa honesta, que é trabalhar, né, construir uma família que seja, fazer boas ações para o mundo. Você é apenas um rato que fica escondido, pega informações de laranjas que você compra no dark web e dá golpe. Mas não se preocupa, porque você vai ser encontrado. Assim como todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa, em algum momento são encontradas, porque não existe crime perfeito, não existe CPF de terceiros que te esconda o tempo todo. Quando a polícia decide investigar, essas pessoas são encontradas, tá bom? E geralmente são pessoas, e é isso que é o que mais me pega, geralmente são pessoas que são jovens, cara. Não é sempre que o golpista da internet é um cara de 60 anos, sabe? É, tipo, geralmente são pessoas jovens, pessoas que estudam, pessoas que até trabalham, pessoas que podiam estar fazendo uma coisa legal e elas estão aí perdendo o tempo delas com essa babaquice. Deve ser um desgosto muito grande ser mãe de um cara desse. Então, Ah, essa é a deve. história, pessoal. E que fique de alerta, não existe o golpe da mulher da facção, até porque facção criminosa não se preocupa com esse tipo de coisa, está preocupada com outras coisas. Não existe o golpe que te extorque porque você mandou. Isso é tudo. Isso não existe. Ah, você conversou com a minha mulher, e aí, vamos resolver, paga aqui minha munição, sabe? Cara, e bloqueia, não perde tempo com isso não e faz um BO. Ele fez um BO e eu espero muito que ele supere essa situação porque é uma coisa quase
traumática, tá bom? Então eu conto com a participação de vocês aqui nos comentários, desejando boas mensagens pra pessoa e também deixando as suas histórias pessoais de vida. Até mais. Fui. É, mano. Esse aí do. É porque na hora você fica apavorado. Paia.